Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor, com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Na sequência, lição de número 3, a sutileza da imoralidade sexual. Estudaremos questões relacionadas à revolução sexual dentro do seu contexto de mudanças. De acordo com o passar do mundo maligno, cada vez piorando nestas mudanças, tirando princípios e estabelecendo leis anticristãs. Então estudaremos o sexo no casamento, também a luta para a preservação da heterossexualidade, a questão da monogamia. Estudaremos a criação macho e fêmea, lutando contra exatamente as distorções da porneia, que é todo tipo de prostituição relacionado à fornicação, adultério e homossexualidade. Também dentro do contexto da nudez, onde são apresentados neste mundo caído pornografia, traições através de mídias sociais, TVs, audiovisual e também relacionamento extraconjugal. E entre muitos outros. São várias distorções, entre elas tudo que mencionamos e muito mais impurezas. Então veja, no tópico 3, o sexo na raça humana, a finalidade para a procriação. Então, Deus abençoou o casamento e qualquer forma de prática sexual fora do casamento é ilícita e pecaminosa. Amém? Então, vamos dar continuidade a este assunto tão precioso e mostrando logo de início Gênesis capítulo 1. Veja aí, Gênesis capítulo 1. A partir desse capítulo, nós temos a característica do trabalhar de Deus. Esse trabalhar de Deus está dentro da sua criação, feita dentro do tempo que está mencionado em Eclesiastes, que há tempo para todas as coisas. Então Deus, ele faz todas as coisas no tempo. Então Deus trabalha no tempo. No primeiro dia fez a luz. No segundo, o firmamento, que está no meio das águas. No terceiro dia, ele cria as ervas verdes e sementes. No quarto dia, ele faz os luminares, que são sol e lua, para as estações. No quinto dia, cria peixes e aves. No sexto dia, animais e o homem na terra. Então veja que tudo isto está sendo criado no seu tempo. Primeiro, até o sexto dia, mostrando que Deus trabalha no tempo dos homens. Então Deus tem o prazer na sua criação de encher o vazio. No versículo 22 mostra que Deus começou a preencher o vazio. Versículo de 1 ao 16, Deus enchendo o céu de estrelas. Olha o preenchimento do vazio. Então a questão do matrimônio é para preencher o vazio. Não há como preencher este vazio saindo do relacionamento puro, originário de Deus. Então Deus enche as estrelas do céu. Como isto mostra uma tipologia onde temos o sol, a lua e as estrelas. Então a família é feita de pai, de mãe e de filhos. Sol, lua e estrelas. Então o céu foi preenchido também, essa parte, antes das estrelas, as aves. E as aves, nós sabemos que elas procriam. Deus tem o prazer de encher o que está vazio. No capítulo 2 do Evangelho de João, Jesus mandou encher as talhas. No capítulo 6 de Isaías, toda a terra está cheia da sua glória. E Efésios 5:18, enchei-vos do Espírito Santo.
O matrimônio é uma forma que Deus fez para encher, multiplicar-vos e encher a terra. Então, tudo que Deus fez tem um propósito. O homem criado para governar não foi simplesmente com o propósito de ter vida ou viver. Ele tem um propósito de governo. Então, temos tudo aquilo que Deus vai vendo. E a questão da procriação é a questão do abençoar de Deus. Peixes, aves, homens, animais. Deus, quando cria peixes e aves e animais, e até mesmo o homem, e Deus o abençoou. Então Deus abençoa aquilo que ele faz para multiplicar. A bênção cobre o projeto da multiplicação. Na criação, sem o homem, viu Deus que era bom. Depois de criar o homem, e com a obra completa, viu Deus que era muito bom. Aleluia. Então a criação ela é boa, mas Deus colocou o homem como regente, como semelhança, imagem, dominante. A Bíblia diz que Deus viu no homem uma criação como coroa e disse que era muito bom. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Quando Deus quer fazer mais, porque ele vê a solidão do homem e de acordo com o que ele consegue ver essa solidão do homem, Deus viu que não era bom que o homem esteja só. Então existe relacionamento que não é bom. Então a parte da solidão que Deus viu em Adão, Deus preencherá este vazio trazendo a sua esposa. Então o bom é quando Deus ajunta. Tudo que sai das coisas, essas coisas continuam, mas as coisas que saem das coisas perecem. Vou repetir. Tudo que sai das coisas deve estar conectado às coisas. Por exemplo, para sobreviver, os peixes têm que estar nas águas. Se tirar as águas dos peixes, quem morre é o peixe. As águas continuam. Se tirar as estrelas do céu, quem morre são as estrelas. O céu continua o mesmo. Se tirar o peixe da água, o peixe morre, a água fica. A planta morre e a terra fica. E assim nós observamos, se tirar o homem de Deus, o homem morre e Deus permanece o mesmo. Não é a terra que deixa de existir, são as plantas. Então veja que a mensagem é ficar conectado com Deus. Ter um relacionamento daquilo que ele disse, sede fecundos. Foi Deus quem disse, produza aos peixes cardumes, aos animais, ele também fez a procriação, e Deus também fez no homem, quando fez a mulher, um casamento, quando Deus o ajuntou. Ninguém será capaz de desfazer. Então, quando Deus fez o homem, ele disse, façamos o homem à nossa imagem. Então, Deus imaginou uma imagem para fazer Adão. Quando Adão foi formado, se ele foi formado de algo que já existia. Então, havia um modelo para ser fabricado o corpo de Adão. E este modelo era o corpo original do próprio Filho de Deus que viria em Maria. Deus já tinha em mente esse corpo como primogênito de toda a criação. Então, Gênesis capítulo 2, versículo 4, mostra a família que Deus colocou no jardim do Éden. Deus lhe deu um lar, Deus se identificará como Senhor, forma o lar, e quando Deus se relaciona com o
primeiro casal, Adão e Eva, ele se relaciona na intimidade como Senhor Deus. Então, o envolvimento da família com Deus é reconhecer que Ele é dominante, Ele é o Senhor, Ele é quem governa e domina. Por isso que Deus, quando fez o primeiro casal, deu toda a árvore agradável à vista, que é a beleza, a ornamentação do lar. Deu a árvore de alimentação boa para se comer, que é a providência divina. Então veja que tudo isto Deus foi colocando. Mas no meio das coisas, Deus colocou algo que não era do homem, era dele mesmo. A árvore do conhecimento do bem e do mal não poderia ser comida. E Adão e Eva comeram. Diz a Bíblia que a mulher vendo. Então, se Deus proibiu, nem para estar perto era daquela árvore. Fugir de toda aparência do mal. Jó disse que fez um concerto com seus olhos. Como, pois, fixaria numa virgem? E ele sabia muito bem do que nós temos no Novo Testamento, que os olhos são a candeia do corpo. E se os seus olhos tiver luz, todo o teu corpo será luz. Tudo começa em ver. A fraqueza na palavra está também na caída da concupiscência dos olhos. Quem vive na fraqueza da concupiscência dos olhos não tem uma palavra prodigiosas pelo Espírito Santo, porque ele é carnal. Assim, Deus disse: não coma desta árvore. O homem sempre procura algo que é proibido, que não é dele. E Deus já lhe deu aquilo que é completo. E ele vai procurando em partes. E nem dele é. Então veja que nós precisamos de inteligência e de prudência para que, ao ver uma proibição, nem ficar de perto nós devemos ficar. Fugir de toda aparência do mal. Fugir das concupiscências da carne, do óleo, soberba da vida. Fugir dos prazeres. Por que fugir? Porque se for lutar cara a cara, cai com Bíblia, cai com tudo. Porque não basta estar somente na mente. A Bíblia precisa estar no coração. E quando ela está no coração, nós obedecemos. José fugiu. Davi foi para cima. Qual é a grande diferença? É que Jó, ele sabia que os seus olhos não foi feito para ver o que não deve. Então, a aparência, isto conta muito. Por quê? Porque trata-se de comportamento estranho. A aparência, por exemplo, folhas de figueira. A mulher recebeu, ela colheu a folha de figueira e vestiu, tanto ela como seu marido. Simbolizando vestes que provoca nudez, que provoca brechas, que provoca exatamente transparência, e todo e qualquer tipo de roupa que o cristão se preocupa no culto em saber se está ou não bem adequado, esta pessoa precisa rever os seus conceitos. Então, a quebra da aliança com Deus, ela pode começar pela vista, a concupiscência dos olhos. Então, vendo a mulher, Jó, capítulo 31, diz que fiz alianças com os meus olhos. Então veja que, como, pois, fixaria em uma donzela? A cobiça da carne, a soberba da vida e a concupiscência dos olhos.
Precisamos evitar todo e qualquer tipo de pecado. Adão, ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele ficou nu. E a Bíblia mostra que Deus chegou para ele não querendo informações, porque já de antemão Deus sabia que isso aconteceria. Deus, ele quer arrependimento. Ele não quer que o Adão traga informações. Deus quer que o homem se arrependa. Quando Deus disse: Adão, quem te mostrou que estavas nu? Deus não queria informações. Deus queria conceitos de arrependimento. A nudez tem sido a sutileza de Satanás nesses últimos dias. E precisamos ter o máximo de cuidado com as candeias dos nossos olhos. Então Adão e Eva foram expulsos do jardim e vestidos adequadamente por Deus. Há muitas pessoas que têm vestimentas de culto, outras de academia, outras de colégio, e assim, num próprio guarda-roupa, 3 tipos de vestimentas diferentes. Então, a roupa que incomoda no culto, esta é indecente, é indecorosa. Então, nós não precisamos ser vigia durante o culto de roupa. Nós não precisamos de folha de figueira que mostra brechas. Nós não precisamos exatamente disto, precisamos esquecer. Como esqueceremos? Vestimenta de pudor, vestimentas adequadas, aonde você adora a Deus, com nenhuma espécie de escravidão. Quando as pessoas estão escravas daquilo que faz, então veja que ela precisa rever os seus conceitos. Folha de figueira é tipo de roupa transparente e curta. Deus faz túnica, repetindo, túnica e veste. Esta é a aliança de Deus para com o casal. Glória a Deus. Veja que a mulher, as pessoas até pregam que derrubou o primeiro homem. E a mulher derrubou o homem segundo o coração de Deus. E o homem mais forte. E o homem que conhecia muito. Eu estou falando de Adão. Eu estou falando de Davi. Estou falando de Sansão e de Salomão. Mas não é bem assim. Se a mulher derrubou o primeiro homem, ele o consentiu. Se ela derrubou Davi, segundo o coração de Deus, ele procurou. Se ela derrubou Sansão, o homem mais forte do mundo, ele revelou os segredos que não devia. Temos que ver tudo isso, irmão. Esse negócio de botar culpa só em um e não rever o conceito do outro. Por exemplo, Salomão, ele se deu a embriaguez ao vinho. Paulo diz que não vos embriagueis com vinho que há contenda. E ele caiu, Salomão, por causa da sua embriaguez. Então, tudo isso envolve os dois. Adão e Eva, Davi e Batseba, Salomão e suas mulheres, 300 mais 700, e assim sucessivamente. Então, temos a necessidade de vigiar. Por quê? Porque sempre está sendo envolvido dois. Como a pornografia, a porneia, ela está relacionada a diversos tipos de pecado, então nem sempre está relacionada a dois, mas na sua maioria sim. Mas às vezes somente ao próprio indivíduo. Por exemplo, masturbação, que é o problema mental, fracasso total em todo o seu ser. E também uma variante de práticas ilícitas que nós podemos mencionar. Agora nós vamos dar continuidade aqui na nossa lousa, nesta parte sobre a homossexualidade. Vamos lá. Glória a Deus. Então veja que a
sexualidade. De acordo com o que nós vamos ver agora em Gênesis capítulo 19, sinais para o arrebatamento da igreja. Como nós estamos tratando nessa terceira aula de problemas sexuais, e em todas as eras que aconteceu passado, houve muitos problemas nessas áreas. Por exemplo, o filho de Noé, Cão. A gente percebe que viu a nudez do seu pai. E Noé amaldiçoou Canaã. E todos os cananeus seguintes herdaram a prática ilícita, pecaminosa dos cananeus, que está em Levítico capítulo 18, quando fala das obras, práticas ilícitas e sexuais dos cananeus. Então veja que Ló e Abraão são tipos. Por quê? Porque o mundo que viveu naquele tempo, pessoas pervertidas sexualmente. Por exemplo, no tempo de Noé, nós temos os filhos dos homens casando com as filhas dos poderosos, que na sua tradução fala dos filhos de Deus casando com as filhas dos homens. Descendentes de Caim, os filhos dos poderosos, se misturando com os descendentes vindo da geração piedosa de Sete. Então, uma mistura. Deus abomina esta mistura. Esta mistura de religião, ecumenismo, essa mistura de casamento misto entre povo de Deus e os cananeus. Sansão não procurou uma cananeia ou uma filisteia? Então percebe que Deus abomina esse relacionamento. Por isso que aquele que está livre para casar deve-se casar no Senhor. Esta expressão no Senhor fala de unidade, compromisso de propósito, de veracidade, de palavra fiel de Deus e verdadeira. Então, a homossexualidade, conforme no capítulo 19, os anjos vieram, os varões vieram até a casa de Ló. Eles perguntaram: onde estão os teus genros, certo? Os teus filhos, as tuas filhas, quem tem mais aí? Então, se nós contarmos aqui, Ló e a mulher, temos, de acordo com os anjos, Gênesis 19, veja aí, versículo 12. Preste atenção. Ló tinha 2 filhas. Vai anotando aí. Os anjos falam dos filhos. Se está no plural, no mínimo, seriam 2. Preste atenção. Agora deixa eu marcar com outra cor aqui. Ó. Se essas filhas estavam envolvidas matrimonialmente no primeiro, porque o casamento são 3 fases, né? Compromisso, né? Seria a segunda fase. Então veja esses genros aqui: habitantes de Sodoma e Gomorra, natos de natureza da cidade. Então estavam comprometidas estas duas com esses 2 habitantes de Sodoma. Os 2 filhos que os anjos disseram: aqui, onde estão os teus filhos? Então, colocaremos aqui 2 habitantes de Sodoma, 2 mulheres. Possivelmente poderiam estar casados. Isto aqui é hipotético. Mas por que hipotético? Voltando aqui. Abraão disse: se tiver 50, não destruirei a cidade. Tiver 45, 30, 10, eu não destruirei a cidade. Presta atenção. Se tiver 10, não destruirei a cidade. Então veja que a prática predominante de Sodoma, onde estava Ló, né, era a prática homossexual. Isto já era uma espécie de epidemia. O que é isso?
é que aqui nós observamos o quê? Essa prática como iniquidade. Por quê? Porque estava imperando na sociedade. Não era um pecado que se deixava e voltava, não, era um pecado reinante. E aqui eu tenho Ló e sua mulher, 2 pessoas. As 2 filhas com os 2 genros. 1, 2, 3, 4. 4 pessoas. Os 2 filhos mais suas noras. 2 mais 2. 4 pessoas. Eu tenho 2, 4 e 4. 4 mais 4, 8, mais 2, 10. Abraão disse, se tiver 10. Deus disse, se Ló tiver salvado a sua família, eu não a destruirei por amor dos 10. Só tinha 3. 10 menos 7. A mulher se perdeu. Até os anjos de Deus seguraram na mão dela e tiraram para fora. Mas ela olhou para trás. Presta atenção aí. 10 menos 7, 3. A mulher morreu. Os genros morreram. Os filhos e as noras morreram. Só ficou Ló e as 2 filhas. 1, 2, 3. Ló mais as 2 filhas. Presta atenção aí. A cidade foi exatamente destruída. O que é isso? É que Deus salvou os justos para lançar fogo na cidade. A intercessão de Abraão foi exatamente a proteção de Deus sobre Ló, o justo, conforme a Bíblia diz. Então veja que 7 pessoas se perderam, 3 pessoas foram salvas. Todos que eram naturais de Sodoma e Gomorra ficaram lá. Então, a Bíblia não menciona os anjos segurando na mão de todos, porque com certeza tinha pessoas que nem era realmente capaz de colocar, ou seja, levar para fora porque não tinha mais jeito. A prática era terrível da homossexualidade. Nem a esposa de Ló se salvou, mesmo segurando o anjo na mão e tirando para fora. Ela olhou para trás. Deus querendo salvar a mulher, o casamento. Não é bom que Ló esteja só. Eu vou levar também a mulher de Ló. Ô grande chance. A fábrica de cabelos, de ossos e de dentes e de corpo. A mulher, uma grande fábrica de filhos. Deus o quis salvar. E a grande luta que Ló teve. Porque Ló recebeu a notícia dizendo que Deus iria destruir. E quando chegou para os genros não estavam nem aí para Ló. O grande problema é que as pessoas não deram ouvido à mensagem. Até mesmo o próprio Ló estava com problema de locomoção. Porque foi preciso os anjos pegarem na mão. Então veja que sinal. Além desta homossexualidade, os sinais da mulher olhando para trás. Viu? E os anjos querendo levar mais. Quem tem mais aí? A sua família e quem mais tem no meio da sua parentela? Quem está mais aqui com você? O que é isso? É que Deus estava querendo salvar a fonte da família. Então, o sinal que mostra para estes últimos dias é o sinal do atraso. Foi preciso segurar nas mãos para levar para fora. Escapa-te por tua vida e não olhe para trás. Então o atraso, aquela grande questão, chegou a hora do culto. 7 horas em ponto. Dá falta pentear cabelo, pessoas tomando banho, ainda alguns se arrumando. O que é isso?
é que vai haver um clima desagradável, porque a pressa, um falando para que o outro se apresse, um vai ficar com cara feia, um vai ser usado ali no meio dos outros, e vai todo mundo com cara feia. O culto já começou errado. Isto é, o ambiente da casa já estava ruim. Então veja, meus irmãos, o atraso. Não é hoje o que está acontecendo. Nos dias de Ló, ele está atrasando de sair. E o que é a igreja? Não é sair para fora? E Ló não foi tirado para fora? Será que a igreja está sendo atrasada nesse contexto? Que é preciso os anjos de Deus virem tirar para fora? Para ser arrebatada? Para ser levada até a montanha de Deus? Sair da cidade circunvizinha? Até mesmo da cidade pequena chamada Zoar? Aonde o fogo ainda consumirá com seus vapores, e Ló não conseguirá ficar naquela cidade que ele pensava que dava para viver, mesmo caindo fogo em Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que Ló subiu quando o fogo caiu. Então veja a grande escolha quando os anjos disseram: escapa-te por tua vida e não olhes para trás. Escolher escapar e não olhar. A mulher até mesmo quis escapar, mas não é só querer escapar, ela tinha que decidir não olhar para trás. Esta é a grande questão e o grande sinal. Essa questão de olhar para trás está em todas as áreas da nossa vida. Quando nós olhamos para trás, nós pecamos, nós perdemos o alvo, nós viramos produto do meio. Quando nós olhamos para trás, nós ficamos iguais ao mundo, convertido em estátua de sal. A mulher ficou convertida em estátua de sal, e até hoje Sodoma e Gomorra hoje só tem sal. São exatamente aquela região do Mar Morto, que não há mais vida nem na água. Não tem como a água salgada produzir vida. Amém? Então veja que a cidade de Sodoma e Gomorra, homens pervertidos, velhos, crianças, não tinha jeito, irmão. O pecado subiu de tal forma que não tinha jeito. Não tinha jeito. Então os homens de Sodoma, pervertido, pecava gravemente contra o Senhor. Uma cidade de homossexuais. Era como o jardim do Éden. Presta atenção. O lugar de Sodoma e Gomorra era como o jardim do Éden. Então veja aí como era Sodoma e Gomorra. Se a Bíblia diz que esses últimos dias serão como os dias de Ló e os dias de Noé, veja o que está acontecendo hoje na sociedade e na mídia, onde você for. A nudez. Não foi o primeiro pecado lá, quando o homem estava nu, ao comer do conhecimento do bem e do mal? Me escondi porque estavas nu. Noé ficou também nu. E o seu filho Cão foi e descobriu, ou melhor, viu a nudez do seu pai. Não são hoje, até os dias de hoje, as famílias querendo viver essa nudez entre filhos e filhas, vivendo dentro de uma casa, tomando banho junto? Isso é insensatez. O que é isso? É que os dias de hoje são iguais aos dias de Noé. Aonde nasceu a perversão no mundo atual, pós-dilúvio? Perversão de Cão. Conforme Levítico 18, estas são as obras de Cão.
Cão aqui é o filho de Noé, porque foram 3. Porque este viu a nudez. E a questão de ver a nudez lá, a nossa tradução, ela ameniza. Porque o que está ligado no original, porque a nossa tradução que ele viu a nudez, a gente só viu a nudez. Mas originalmente, conforme Levítico 18, o mesmo verbo que aparece para conhecer a nudez, conhecer alguém na família totalmente proibido, tem conotação sexual. Veja lá, Levítico 18. Só problemas de ordem sexuais. No versículo 1 ao 5, problema de união carnal e conjugal. Versículo 6 ao 16, problema de incesto, que é proibido esses pecados relacionados entre membros familiares. Versículo 17, problema de pedofilia, envolvimento de criança na sexualidade. Versículo 18, poligamia, relacionamento com mais de um cônjuge. Versículo 20, adultério. Versículo 21, sacrificando crianças a Moloque e a outros deuses, proibido, tudo isso é proibido. Então veja todos esses versículos do capítulo 18 de Levítico. Presta atenção, estas são as obras de Cã. Versículo 22, depravação sexual. Versículo 26, bestialidade, o envolvimento com animais. Versículo 24 a 30, a terra tinha nojo de seus moradores. Aí acabou. Se a terra tem nojo até mesmo dos seus moradores, quanto mais o próprio Deus da terra. Então, versículo 2, não fareis as obras praticadas da terra do Egito, nem as obras dos cananeus. E o texto é muito forte, é porque a nossa tradução, ela ameniza, porque são traduções antigas. Mas o verbo está lá dizendo que Cã, ou Cão, conheceu a nudez do seu pai. As traduções antigas, até hoje está lá, viu a nudez. Levítico traz o sentido original de conheceu. O mesmo sentido quando Adão conheceu a sua mulher. Não está escrito que Adão conheceu a Eva e deu um filho? José não havia conhecido Maria. Então a palavra conheceu tem conotação sexual. E é a mesma palavra que aparece lá, que as nossas traduções diz erradamente que Cão viu a nudez de seu pai. Que lá seria a mesma tradução, se fosse fiel, o tradutor conheceu. Terrível, né? Essa prática do conheceu, final de mundo, as obras de Cã. Então o problema chegou na casa do filho dele, do neto, filho do filho de Noé. De lá para cá, uma civilização com problemas sérios, ligadas à perversidade sexual, após dilúvio. Um novo mundo começando errado. Noé plantou uma vinha e embebedou, ficou bêbado. E todos que ficam bêbados ficam nus, irmão, não tem como. O mundo terminará por causa disso. Como nos dias de Noé, a depravação total da família. Como nos dias de Ló, a implantação da imoralidade sexual através da homossexualidade, que será o ápice com a chegada do anticristo. Até hoje existe pessoas que se converteram ao evangelho. Pessoas que saíram da homossexualidade. Quem nunca já viu alguém no nosso meio?
não podemos julgar, mas a prática homossexual, ela é uma prática muito cruel. Para Deus não há nada impossível. Cremos que Deus salva e transforma. Mas muitos deles, com muita dificuldade, se salvam. É aquela salvação por debaixo da porta. Essas pessoas só conseguem se salvar se elas não amarem a sua própria vida. Viu? Essa vontade carnal, se ela não amar a sua própria vida, ela consegue se salvar. Porque muitos, na sua maioria, só Deus conhece a vida de cada um por trás dos bastidores. As pessoas ainda com voz afeminada, sendo homem, porque não consegue deixar essa prática da conversão da voz feminina para a original masculina, nata, criada pela natureza humana, macho. Então veja que não é somente comportamental. Tem um espírito maligno por trás desse comportamento, que atua até mesmo nas crianças de lá para cá, com aquele jeito, já copiando aquilo que ela vê na internet, na televisão. Não tem jeito, irmão. É a questão de ver, viu? Elas veem danças sensuais, elas veem todo tipo de pecado em novelas, em shows carnais, danças sensuais. Como é que não cai, meus irmãos? Como é que não é implantado uma cultura pervertida, se as próprias crianças estão nascendo com essas características de perversões? Deus guarde a cada um de nós e tenhamos cuidado com os nossos filhos, que são a herança do Senhor. Deus abençoe, fica com Deus. Estude bastante esta aula. Muitos que vão te ouvir precisarão ouvir aquilo que o Espírito Santo vai lhe conduzir na ministração da aula, que é a número 3, falando sobre a imoralidade sexual. Muitos não vão nem falar, porque eles já são dessas práticas. E como eles vão falar? Se eles já defendem, até mesmo pratica, como eles vão falar de algo que eles estão envolvidos? Que eles são os cúmplices. Oramos a Deus pela sua misericórdia e graça, que nos guarde de todo mal e possamos, como Paulo, não só em palavras, mas com poder e graça, anunciar todo o conselho de Deus. Amém? E este é um que muitos não anunciam. Muitos querem anunciar coisas somente boas, mas quando vem o espinho e dói, eles não querem ir lá tirar para poder sarar. Porque o espinho tem que ser tirado, senão a carne não sara. Ela fica inflamada com o espinho na carne. Deus tem misericórdia de nós e do nosso Brasil. A paz do Senhor a todos, fica com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser, com muito carinho e amor e dedicação. Nós estamos em viagem, vocês verem que isso aqui é uma projeção. E Deus abençoe, tá bom? Fica com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Amém.